Se o meu pai tivesse aqui, nada disto tinha-me acontecido, de certeza. Quase um ano no hospital. É uma mudança brutal mesmo, brutal. E graças a Deus estou aqui. Ninguém queria saber de mim, eu estava trancado ali 24 horas por dia. Olá, João Pedro, tudo bem? Olha, já cheguei aqui ao Porto e estou aqui com os amigos embaixo e era para perguntar se você podia descer até cá abaixo, pode ser? Sim, sim. Está bem? Olha, venha bonitinho que eu quero lhe apresentar umas pessoas, está bem? Tá? Até já. Ah, eu já sei que é bonito, pronto, já sei que você é bonito, gabarola, gabarola. Pronto, vá, então, ria-se, vá. Ando lá que lhe apresentar os meus amigos que tenho aqui comigo, está bem? Até já, até já, até já. Olá, João Pedro! Tu não fez a barba? Vou fazer amanhã. Oh, olha para isto aqui, mas toda suja, olha para isto. Olha, João Pedro, trago-lhe aqui uns amigos para os apresentar. E sabe quem são estes amigos? Não. Então, sei lá, que cor é esta? É o Sport. Ah, estes amigos vêm de Lisboa, Sim. do canal Sporting TV. Sério? É, que bom. Eu sou João Pedro Silva Citói, nasci em Lisboa. O meu pai era jogador de Sporting, depois separou-se da minha mãe e fomos viver com o meu pai para Moçambique. Voltamos para Lisboa, fiz um bocadinho de tudo, tentei a minha sorte no Sporting, não deu certo, não me escolheram. Fiquei muito triste, mas pronto, não dava para aquilo, não dava, pronto. Aqui toda a gente sabe que eu sou sportinguista, davam-me coisas. Olá, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Está bem. Olha. Ó chefe, vão direitinho este ano. Vão apanhar este ano, não é chefe? E que tal voltar a esta rua, João Pedro? Hã? É, tá bom. Você gostava mais de uma casinha aqui, não é? E assim, Também. mas agora, claro, cuidado com os bolinhos, por causa dos diabetes também. Pois. Olha, a minha mãe tem, então já tinha aqui. Pois é, João, vê se emagreces um bocado. Está bem. Está tudo. Ainda te Eu vai. como muito. Mas está esperado. Pois. Mas gosta de estar esperado. Ninguém que fizesse o... Nem a família dele, se tiver coisa, não fazia o que eu fiz e o que ela fez. Ah, pois não, se Eu digo na cara dele. olha, se a família fizesse... Fiz o estava que eu... assim. Fiz o que eu pude. Não é? Se a família fizesse, eu não tinha chegado a este ponto. Eu não é. Horrível, não é? A gente pensou aqui, agora uma pessoa aqui, 24 horas aqui, como é que é possível? Isto é as últimas recordações que a gente vai tirar, João Pedro, que é para depois você... Acabou. A Fundação recebe muitas notificações semelhantes a esta do João Pedro. O nosso papel aqui é procurar perceber quais são as necessidades das pessoas, destas pessoas com quem nós gostamos de trabalhar, porque é este o âmbito da Fundação, trabalhar com pessoas que têm algum tipo de necessidade.
Portanto, nós a partir daí fazemos um diagnóstico da situação, fazemos o registro, auscultamos as pessoas que estão envolvidas com um membro focal, ou seja, com a pessoa focal, procuramos perceber qual é a história de vida, ou seja, criar aqui uma vinculação, uma relação de proximidade com a pessoa e com os seus familiares, ou amigos, ou conhecidos, ou as pessoas que estão a acompanhar essa pessoa, para perceber quais são os nossos próximos passos. A partir daí, nós, se detectarmos que é uma necessidade a nível monetário, se é a nível de trabalho, se é derivado de uma condição física, procuramos respostas que se enquadrem às necessidades das pessoas. Não é por nada, né? Tem sido muito espetacular comigo. Senão ainda estava aqui hoje. Isto foi um acidente que eu não devia ter entrado num carro e entrei e pronto, o rapaz teve um acidente que ia comigo e ele infelizmente morreu, faleceu. Pronto, e eu fiquei numa cadeira de rodas. Quando eu tive o acidente, eu fiz fisioterapia e eu conseguia sair sozinho. Mas depois eu tive uma recaída, ganhei uma ferida por estar muito tempo sentado na cadeira e quando voltei perdi as capacidades que eu tinha de fazer as coisas sozinha. Por exemplo, eu para me virar à noite precisava de alguém para me virar na cama. Eu isso antes fazia sozinho. Eu para vir à rua precisava de alguém para me ajudar. Eu antes fazia sozinho. Eu vinha à rua sozinho, saía da porta, vinha para a cadeira, vinha para o chão, vinha para a cadeira e depois ia para a rua. Mas no momento que eu fui para o hospital outra vez, perdi as capacidades de poder fazer aquilo que eu fazia. Foi um bocadinho complicado. Depois tive de estar naquela casa 24 horas por dia, né? Ninguém me ajudava. Quando tive o acidente, é que quando tive o acidente, no princípio ajudavam-me, sim, tinha aqui uma assistente social boa, que me ajudava no princípio, só que ela depois teve de ter mudado para outro sítio, para outra zona, que eu depois fui internado outra vez, fiquei muito tempo internado outra vez, e quando eu voltei, tive poucas ajudas mesmo, até de parecer a irmã Fernanda, tudo era diferente para mim, o simples andar na rua, o atravessar a estrada. Foi muito complicado, mas eu apanhei bons profissionais no Hospital São João do Porto que me ajudaram e que fizeram com que eu compreendesse a minha situação. E graças a Deus estou aqui. Foi um bocadinho difícil, habituar-me à irmã Fernanda, porque no princípio toda a gente mirava-me as costas, ninguém queria saber de mim, eu estava trancado ali 24 horas por dia. Até a irmã Fernanda aparecer, né? E quando ela apareceu, foi bom, não vou dizer que não. Mas desconfiei, disse, olha, mas uma pessoa que vem, diz que vai fazer isto, não vai fazer nada. Mas não, ela ajudou-me realmente, na verdade. Em princípio estou a pensar em tirar um curso de computadores, né? Vamos lá ver se... E também gostaria muito de pôr os dentes, que eu tenho problema por causa dos dentes, não tenho. E eu gostaria muito de pôr. E os óculos também, eu tenho problema nos olhos. Essas dificuldades. É como eu tenho diabetes, ainda por cima mais essa, os olhos estão a começar a falhar. Noutra casa antiga podemos reparar muitos pósteres e muitas fotografias coladas nas paredes. O Sporting era ali um bocadinho uma companhia que tinhas lá em casa. Não era um bocadinho, era mesmo. Eu olhava para a televisão, depois para olhar para a televisão, olhava para os postes. Olhava para os postes, lembrava dos jogadores, olha, aquele já não está, aquele ainda está, aí aquele já foi. Eu era pequeno, né? Mas eu lembro-me que
O meu pai às vezes levava-me aos treinos, aos jogos também. Lembro-me de ver a jogar vagamente, mas lembro-me. Porque eu era criança ainda, não me lembro bem. Mas lembro de certas coisas. Lembro que às vezes eu ia aos treinos com ele. E se o meu pai tivesse aqui, nada disto tinha-me acontecido, de certeza. Tenho saudades de Moçambique, tenho muitas saudades. Passei a minha infância lá, cresci lá e tornei-me um homem lá. Mas foi muito bom. Passei muitas dificuldades. Os meus avós tinham algumas posses, a minha família tinha algumas posses, mas o país também estava em guerra e foi um bocadinho difícil para mim e para a minha irmã. Porque eu também tenho uma irmã. E foi um bocadinho difícil. O país estava em guerra e nós havíamos tantas coisas que não podíamos fazer, que não podíamos comer, que não podíamos brincar, certos sítios. Foi um bocadinho complicado. Mas pronto, eu tenho muitas saudades daquilo. Tenho muitas saudades de Moçambique. Gostavas de lá voltar? Adorava. Adorava. Eu dava tudo. Trabalhava, fazia minhas coisas, é uma mudança brutal mesmo, brutal. Trabalhei em hotéis, trabalhei em restaurantes, também já fiz um bocadinho de tudo, construção civil, tudo, já fiz um bocadinho de tudo. Trabalhei no hotel durante muitos anos, é muito conhecido aqui no Porto. Só que depois eu tive um acidente, né? E depois já não me queriam lá, né? É normal. É assim que quando nos acontece isso, depois nós já não estamos aptos para trabalhar. Desde pequeno comecei a frequentar a balada e comecei a gostar do Sporting. Olha, o Vítor Damas brincava muito comigo. Tens recordações dele? Tenho, vagamente, mas tenho. Ele brincava muito comigo. Normalmente costumo ouvir no relato, mas houve uma altura que eu estive internado no hospital, tinha TV cabo, então eu punha no canal de Sporting, dava aquela imagem, né? Eu ouvia o relato e eu estava a dar aquela imagem, eu parecia que estava lá mesmo dentro do estádio. Era bonito. É. Toda a gente sabia que eu era ali do Sporting. O pessoal do Porto gozava, né? Quando o Sporting, pronto, quando não estava bem, mas o ano passado fui eu que me vinguei um bocado. Sem dúvida que o facto de eles estarem agarrados ao Sporting, do Sporting ser o grande amor destas pessoas, ou seja, ser como se fosse algo onde eles encontram a força deles, ou seja, para poder continuar a lutar, para poder continuar a ir em frente, porque muitas vezes estas pessoas encontram-se em situações extremamente complicadas, em que pouco ou nada têm ao que se agarrar. Portanto, nesses momentos, o Sporting é a diferença para eles. É como uma estrelinha, é algo que efetivamente os motiva, os faz fazer chegar mais longe. E quando nós chegamos, ou seja, eles têm o Sporting para eles, é a estrelinha deles, e nós chegamos do Sporting para os ajudar, bem, junta-se o útil ao agradável e há aqui uma explosão de sentimentos e de motivações que ressalvam daí, que é algo inexplicável, é até emocionante para nós enquanto membros da Fundação, quando nós nos deparamos com estas situações e sabemos que as pessoas, com o facto de estarem associadas ao Sporting, quererem a proximidade do Sporting, e nós acabamos por responder às vezes, neste caso do João Pedro Cito, nós estamos a ajudá-lo a reconstruir a sua vida. Noutros casos, muitas vezes é só um pequeno postal, uma carta, uma palavra, e as pessoas parece que tudo muda à volta delas. A Fundação Sporting enviou aqui uns novos pósteres e uns novos presentinhos para ti. Ai, que bom. Para a casa nova, não é? Obrigada. A câmara, se quiser. Grande cascol. Exatamente. Tinhas lá esse? Tinha. Tem Do Patrício, sim.
É muita giro. Com o leão à frente e tudo. É. Obrigado a Poderosa do Sporting, obrigado. Gostei mesmo, a sério. Que surpresa boa. Que é um grande orgulho nós temos o fator Sporting. O Sporting é uma instituição reconhecida a nível nacional e internacional, portanto, para nós, enquanto fundação, é essencial nós estarmos associados a esta instituição. É um grande orgulho e é algo que também nos abre portas, portanto, é algo que nos facilita o nosso trabalho, que nos facilita procurar encontrar respostas adequadas de forma muito mais célere do que numa situação normal, ou seja, que nós estejamos associados ao nome Sporting. Quando dá no rádio, agora que eu estou assim, né? Quando dá no rádio, a única hipótese que eu tenho de ouvir o relato, eu ouço. E fico contente, claro, quando a gente ganha. O meu maior desejo era ir ao estádio de Alvalade. Nunca lá entrei, desde que eu tive o acidente. Ouvi dizer que tu achas que vais para as Caldas da Rainha, não é? Sim. Mas se calhar vamos um bocadinho mais para baixo. Para onde? Para esse cantinho de Alvalade, amanhã. A sério? A sério? Não acredito, é mentira isso. É verdade. Ai, que surpresa tão boa. Vocês fizeram o dia mais feliz desde que eu estou numa cadeira de rodas, sério. Eu estou muito contente. Obrigado. Ai, que vocês apanharam agora. Então, amanhã vamos ao Sporting? Amanhã vamos ao Sporting. Quando lá chegar é que eu vou ter um impacto maior. What's the point if you ain't time? Careful, love, careful, love. Saímos do Porto, viemos a Lisboa, entrei no estado de Alvalade. É um dia de certeza que eu não vou esquecer, né? Quando ele disse que eu estava aqui no estado de Alvalade, a primeira coisa que eu disse, olha, eu vou lá correr, não há hipótese, tem que ir lá. A memória que eu tenho dele é que ele foi para mim, marcou-me a minha juventude, em primeiro lugar, e tudo que eu fazia, ele estava presente comigo, foi aquela amizade de irmão, e com essa situação também fiquei muito triste, ainda estive no Porto, só que também não tive hipótese de lhe reencontrar com ele, mas foi assim um bocado complicado. E pá, a vida é assim. Mas tudo o que eu tenho dele é que ele é uma grande pessoa, estava sempre próximo para ajudar um ou outro. E, pá, era um irmão. Dom Pedro, para mim, era uma pessoa muito alegre, fazia rir todo mundo, estava sempre bem disposto, era difícil vê-lo chateado. E, pá, era um herói, e é um herói. E pela situação que ele está a atravessar agora, neste momento, ainda continua a ser um grande herói. E pronto, encontrei aqui um meu grande amigo de infância e vamos nos ver mais vezes, nem que eu tenha que ir lá ao Porto fazer uma visita, fim de semana, tá? A gente vai se encontrar. Ela quer conhecer o Jorge Jesus. Espero viver, um dos meus sonhos é viver junto com o João Pedro, termos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e tenho outros sonhos profissionais também. Com a minha cadeira elétrica consigo ter 90% de independência e também já consigo fazer algumas coisas autonomamente, como fazer a minha vida diária, consigo fazer transferências, deitar-me, essas coisas que para muitos é banal, mas para mim
É super... é uma conquista. É nunca desistir. Hoje estou a descobrir um outro João Pedro. Quando o encontrei há 2 anos e meio era um João Pedro diferente. E hoje descubro um João Pedro com vontade para a vida, para viver, para sorrir. A Joana, a namorada do João Pedro, não sei se à altura seriam namorados, mas pronto, foi através dela que me falou. Eu tenho lido coisas sobre si, Fernanda Francisco, e eu tenho o meu namorado completamente abandonado, ninguém faz nada, por favor, venha até ao Porto ver. Deparei-me com um homem, 24 horas num quarto escuro, num quarto sem luz, a única luz é da EDP. A única companhia era uma mini televisão, 24 horas por dia, sem sair de casa. Um homem rodeado de imagens do Sporting, acho que o alento dele era o Sporting, e foi um choque, foi um grande choque. O João Pedro, embora seja paraplégico no seguimento de um acidente há 15 anos, ele tinha uma determinada autonomia, mas há 5 anos para cá a saúde tem-se vindo, quer dizer, a parte muscular tem vindo a ficar debilitada porque ele não faz fisioterapia, é importante relembrar, não tem apoio psicológico, não tem. Portanto, ele vivia ali 24 horas sozinho, sem nada disso. E mais ou menos há 4 anos, pedimos agora precisamente um relatório ao Hospital de Santo António, o João Pedro teve uma infecção geral, bactérias muito poderosas, que o próprio relatório diz que foi muito difícil conseguir. Ele teve entre a vida e a morte durante 7 dias no hospital. Eu sou de Caldas da Rainha, moro em Caldas da Rainha, e eu acho que a distância, não existe distância, que nós somos realmente confrontados e tocados com um facto completamente desumano, porque é desumano. Acho que não... Aliás, fomos ontem para o Porto, hoje estamos aqui, e realmente a única coisa que eu desejo, e por isso a TV Sporting veio ao encontro dessa grande esperança, é que este homem possa retomar a vida. Tratei do necessário, ele teve 1 mês em reabilitação no Centro de Reabilitação do Norte, Vila Nova de Gaia, que foi muito bom. Agora estou em contacto com a médica de família para dar um seguimento ambulatório da fisioterapia e com psicólogo, mas eu acho que isto não tem que ser eu, uma cidadã, a fazer. Eu acho que existem departamentos com profissionais que são os responsáveis, e há algo que falhou aqui, há algo que ainda continua a falhar. O João Pedro precisa de voltar à vida. Aliás, eu estou aqui no estádio, como estamos e cruzo deficientes em cadeiras de rodas que levam uma vida normal, sorriem, enquanto este homem esteve completamente fechado e sem contacto. Ele agora retoma um pouco as emoções, porque ele via-se que ele era muito sofredor, e ele agora começa realmente a expandir um sorriso verdadeiro. E ele antes tinha mais momentos de mau humor, agora percebo que ele está cada vez mais com um equilíbrio em relação aos seus humores, o que é normal. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Nós não sabemos quando a habitação social vai ser atribuída, não sabemos se é daqui a 1 ano, se é 2, se é 3 ou nunca. Sem ser pessimista, não sabemos, e realmente nós temos que garantir que o João Pedro vai continuar num apartamento. Ele precisa de muitas coisas. Eu acho que a coisa mais importante ele já tem, foi ter saído daquela casa fantasma, como eles chamam, mas ele precisa de reaprender, ele precisa de ir para uma formação, porque não? Ele precisa de um computador, ele precisa das coisas que todos nós hoje temos para contactar o mundo, precisa de um fogão, temos um frigorífico, um roupeiro, precisamos de um fogão, precisamos de uma cadeira de rodas elétrica, porque onde o João mora a rua é um bocadinho íngreme e é muito difícil, e ele realmente está muito limitado.
e temos um sonho, é realmente, dependendo do apoio que vamos receber, é fazer exames mais aprofundados ao estado clínico do João Pedro que não temos e ver de que forma poderemos tentar uma reabilitação mais aprofundada, não digo recuperar totalmente, mas que ele fique mais livre, talvez com uma maior facilidade de locomoção, e eu sei que houve pessoas que já conseguiram. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with men? Já vimos todos que ele tem uma força de vontade enorme, senão ele teria sucumbido dentro daquela casa. E agora tudo depende de quem nos está a ouvir e a ver. Todos os dias nós falamos no telefone, todos os dias tento motivá-lo. Houve momentos de muito desespero. No mês de janeiro e março, o João Pedro estava desesperado. Eu não aguento mais, eu prefiro morrer, isto não é vida para mim, eu nunca saio daqui. Até que enfim decidimos realmente então alugar o apartamento. Nós podemos receber o apoio de outras pessoas, ou seja, por exemplo, neste caso o João Pedro Citoi. Nós estamos disponíveis para que todas as pessoas que têm a vontade de ajudar o João Pedro podem nos contactar a nós diretamente para nós podermos facultar a ajuda que ele necessita agora a reconstruir a sua vida após tantos anos de desafios não tão positivos e desafios muito complexos que ele teve que ultrapassar e que ainda continua a ter a necessidade de ultrapassar. Portanto, nós estamos aqui para ajudá-lo e o que é melhor do que termos os sportinguistas ou toda a família sportinguista e todas as outras pessoas que tenham vontade de se associar a esta causa, podem contactar-nos a nós diretamente, que nós faremos o ponto seremos a ponte para dar as respostas ao João Pedro que ele necessita. Conheci os jogadores, foi muito bom mesmo. Ainda por cima o Sporting ganhou 2-0. Foi um pequeno sonho tornado realidade. É verdade, este já está realizado. Can I be close to